Olá, meus amados, que a graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre repousando no coração de cada um de vocês. Eu sou a diaconisa Beatriz Silva e hoje nós estamos aqui com o pastor Luiz, que irá trazer uma palavra e um testemunho diretamente do Senhor para os nossos corações. Amém, irmã Beatriz, paz do Senhor aos irmãos que vão nos acompanhar aí pela mídia. Para mim é um prazer e uma alegria, estar aqui do seu lado, podendo compartilhar um pouco daquilo que o Senhor ele tem feito em nossas vidas. Antes de começar, eu gostaria de deixar Lucas 19:10, onde Jesus disse assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. É interessante isso, que para Deus não existe perdido. Para Deus existe só pessoas que precisam de ajuda e tudo está no poder da decisão. Eu sou hoje, a gente pela misericórdia de Deus, temos um título, Beatriz, de pastor, mas não somos melhores do que nenhum dos irmãos. Nós somos iguais e o mesmo amor que Deus tem por mim, tem também talvez por você que está assistindo, que ainda não tomou a sua decisão de seguir a Jesus Cristo. O amor de Deus é para com todos, Só depende, para que a obra de Deus seja feita, somos nós que precisamos ir a Deus. E Jesus ele veio para fazer essa busca, irmã Beatriz? Ele busca em muitos lugares, ele busca nas ruas, ele busca nos becos, ele busca nos bares, e ele encontra, fazendo a busca, encontra e ele salva, Ele salva a pessoa daquela situação, e foi isso que o Senhor fez comigo. Eu fui uma pessoa criada na roça, quase nada de instrução, muito a leitura a mais básica, E eu nunca usei drogas, mas eu sempre, irmã Beatriz, eu bebia todos os dias. E eu tinha algo dentro de mim, uma tristeza dentro de mim que só eu conhecia. E às vezes as pessoas, irmãos, elas não entendem por que as pessoas se drogam, as pessoas bebem, as pessoas se prostituem, as pessoas passam a noite na balada. Porque elas têm, irmã Beatriz, um vazio dentro delas. E a pessoa que peca, ela está buscando uma alegria. Ela está buscando preencher um vazio que tem dentro dela. Porque todo ser humano tem dentro de si um lugar que só pode ser preenchido por Deus. Quando a palavra de Deus entra no ser humano, esse vazio é preenchido. E eu digo que antes, uma cerveja talvez me dava alegria por 2 ou 3 horas, mas hoje, o Espírito Santo de Deus, ele me dá alegria 24 horas por dia. E com 28 anos, quase 30 anos de idade, o relacionamento ia de mal a pior, não tinha paz, E eram muitas lutas, e até que um dia eu recebi um convite para ir numa igreja. E, irmãos, a igreja, ela é a melhor instituição que existe. É a instituição que mais recupera pessoas, Por quê? Porque na igreja é que se prega a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é a verdade. E a Bíblia vai dizer em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eu me lembro, irmã Beatriz, que eu fui o primeiro culto, eu fui bêbado. Eu tinha bebido muita cerveja naquele dia, e eu fui para a igreja. Mas o Senhor Jesus, ele não se preocupa como a gente vai, O importante é como a gente vai sair. Eu entrei lá alcoolizado, mas eu saí de lá com uma palavra no meu coração. E aquela palavra, ela brotou, aquela palavra, ela deu fruto. E eu me lembro que eu levantei a mão naquele dia, mesmo sob o efeito do álcool, e aceitei Jesus como meu Salvador.
E eu confesso que eu fiquei uns 6 meses meio que em cima do muro, né? Por isso que a gente tem que ter muita paciência, sabe? Porque às vezes a pessoa fala, mas tá na igreja e não muda, mas quem muda as pessoas é Deus, né? Às vezes a gente quer uma mudança radical da noite para o dia e não é assim que funciona. Às vezes a pessoa está uma vida inteira, né, vivendo no erro. E não é da noite para o dia que vai ter uma mudança de comportamento. É o conhecimento da verdade que vai trazer para essa pessoa a libertação, né? E esse conhecimento vem através de quem? Através do Senhor Jesus. É aquilo que a Bíblia vai dizer em João 8,36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, né? O Filho de Deus que tem o poder de trazer a verdadeira libertação. Esse Jesus, né, que fala, o Filho do Homem, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, a igreja, meus irmãos, a igreja, ela é formada por pessoas deficientes, né? Aquilo que para o homem não tem jeito, para o mundo não tem mais solução, é o que Deus transforma e muda. Por quê? Porque o ser humano, o homem natural, ele nos vê por fora, ele vê as nossas falhas, ele vê os nossos erros. Mas Deus, ele nos vê por dentro. E Deus, ele sabe que muito bem o que faz, que nós temos uma alma e essa alma precisa ser curada, né? E a palavra vai dizer que Deus, ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ele disse, eu não vejo como o homem vê. O homem olha para a aparência, mas eu, Senhor, vejo aquilo que está no coração. Então, o que está no coração da pessoa que Deus vê, seja bom ou seja mal, seja ruim, o que está dentro, Deus, ele está vendo. E Deus sabia que eu me alcoolizava, eu me prostituía, mas Deus sabia que não era aquilo que eu queria. Eu tinha uma fraqueza, eu tinha uma força que me dominava, e só que a mão de Deus me alcançou. Quando Jesus fala em ele veio buscar e salvar, irmã Beatriz, a busca, né? Quando cai um avião é feita a busca. Quando se desaba um prédio é feita a busca. Quando afunda um navio é feita a busca. Então, quando está alguém perdido, Jesus faz a busca. Então eu costumo dizer que existe a busca e a salvação terrena, né? E existe a busca e a salvação eterna, né? Porque salvação é livramento, salvar alguém é livrar, né? Existe a salvação terrena e existe a salvação eterna. Por exemplo, Jesus disse, Bartimeu, o que queres que eu te faça? Ele disse, Senhor, que eu tenha vista. Ele disse, então vê, a tua fé te salvou do quê? Da cegueira. Para a mulher do fluxo de sangue, Jesus disse, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Salvou do quê? Da enfermidade. Então essa é a salvação terrena, é o livramento que Ele nos dá, muitas das vezes de uma enfermidade, muitas das vezes de um acidente, de uma tragédia, de uma depressão. Ele nos salva daquilo. Ele faz essa busca, né? Nos tira daquela situação, nos traz para a igreja para ser curado na igreja. Ele nos salvou daquela situação. Isso faz tudo parte do primeiro chamado, né? O primeiro chamado foi quando eu fui para a igreja, irmã Beatriz, e a palavra ardeu no meu coração. Mateus 11:28. Eu cansado de lutar, cansado de tentar o meu relacionamento, cansado de tentar ser feliz, cansado de beber e acordar e trabalhar mal no outro dia, de gastar o meu dinheiro, e de repente eu ouço o primeiro chamado da busca e da salvação terrena, né? Mateus 11:28. Vinde a mim todos, os que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração,
e vocês vão encontrar descanso para a vossa alma, pois o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Esse é o primeiro chamado. Essa é a busca terrena, essa é a salvação terrena. Ele me tirou lá do bar, ele tira a pessoa da calçada, tira a pessoa do prostíbulo, tira a pessoa da droga. Ele busca a pessoa naquela perdição e salva daquela situação e coloca para ser tratada. Só que existe também uma busca e uma salvação eterna, né? Porque ele prometeu que haverá uma segunda busca, né? Ele deixou claro na palavra, né? Deixo-vos a paz. A minha paz eu vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez para vós e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Esta é a busca eterna. Esta é a segunda busca. E essa é a salvação eterna. É tirar o homem da perdição, da morte eterna, que esse não vai conhecer o dano da segunda morte, mas sim a ressurreição do justo. Então, só que dentro da busca, da segunda busca, né, da salvação eterna e a busca eterna, ela entra no segundo chamado, né? No primeiro chamado de 11:28 eu fui bêbado. A gente vai do jeito que está, vai bêbado, vai prostituta, vai ladrão, vai drogado, vai do jeito que está. Mas para andar com ele e fazer parte da segunda busca e da salvação eterna, tem que entrar em Lucas 9:23. Se alguém quer vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Ou seja, para vir a ele a gente vem do jeito que está, mas para andar com ele nós precisamos mudar de vida. E não foi fácil para mim mudar de vida, porque o nosso maior adversário, irmã Beatriz, não é o diabo, somos nós mesmos. É negar as nossas próprias vontades para fazer a vontade de Deus. O inimigo, irmãos, ele é real. A Bíblia, ela dá toda a instrução necessária. Quando a gente lê o Velho Testamento, tudo que acontecia lá acontece hoje ainda, só que acontece numa dimensão espiritual, né? Os inimigos do povo de Deus invadiam a terra, escravizava, matava, tomava os bens, guerreava, destruía, escravizava. Hoje não é diferente. Só que hoje o apóstolo Paulo ele vai dizer, olha, agora no tempo da graça, não estamos mais na lei. Da graça tendes caído, vocês que vos justificam pela lei. Hoje na graça, a batalha ela é real, só que é uma batalha espiritual. E Paulo ele vai dizer, porque nós não temos que lutar contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, revesti-vos de toda a armadura de Deus, tomando o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, calçando os pés na preparação do evangelho da paz. Então, a batalha ela continua, só que ela agora ela é uma guerra espiritual. Então o inimigo, assim como o Faraó fez de tudo para Israel não sair da escravidão do Egito, Faraó lutou e tentou impedir a libertação daquele povo, né? O Egito simboliza o mundo, Faraó representa o diabo, e Israel preso no Egito como escravo. Nós, escravizados pelo pecado no mundo, o diabo representa Faraó, só que Deus levantou Jesus Cristo para ser o nosso libertador, nos tirar do sistema da escravidão. Estamos ainda passando pelo deserto, vivendo pela fé, crendo que Deus está mandando o pão e a provisão do céu. Mas uma coisa é certa,
nós estamos caminhando para a terra prometida. Aleluia. Não foi fácil. O inimigo, ele tentou de tudo. O inimigo, ele tentou de tudo para não me deixar prosseguir os caminhos do Senhor. Satanás, ele é velho. Ele não sabe, não é porque tem inteligência, não. Ele é velho. Ele acompanha a humanidade. Desde o primeiro que Deus criou, ele acompanha. Ele sabe quando agir, como agir, no que agir. Ele acompanha todo o movimento, ele acompanha toda a criação do homem. Ele está sempre aperfeiçoando a sua maneira de agir em cada época, em cada tempo, de cada maneira. E ele tem muito jeito. Ele pode influenciar através de um governo, ele influencia numa sociedade, ele influencia na mente das pessoas, ele influencia no sistema, mas ele tem duas maneiras fortes que ele trabalha. É opressão, né? Ele oprime a pessoa num tal ponto, e muitas das vezes essa pessoa pula de um prédio, essa pessoa amarra uma corda no pescoço, a pessoa pula de uma ponte, ela está tão oprimida pelo diabo que ela acaba tirando a própria vida. E existe também a possessão, né? Onde aquelas pessoas que têm a mente um pouco mais debilitada, muitas das vezes até usa de um pouco de medicamento, então ele tem mais facilidade porque ele age onde tem brecha, de tomar a mente das pessoas. Então quando você toma a mente, é a cabeça que governa o corpo, é a cabeça que comanda o corpo. Por isso que você vê a pessoa cair endemoniada, ela chuta, ela gospe, ela esperneia. Por quê? Porque ela está possessa, tomou a mente. Então ele vem de várias formas, e eu me lembro, né, no início da minha conversão, Beatriz, que ele me ameaçou muito. Ele disse para mim: volta para o mundo, irmão. Irmãozinho, é por isso que eu não sou muito fã as pessoas chamar o outro de irmãozinho. Por que irmãozinho? Não é irmão, não é filho do mesmo pai? Por que irmãozinho? Por que tratar com essa inferioridade? Porque foi assim que o diabo me chamou. Volta para o mundo, irmãozinho, com palavra de desprezo, né? E eu disse: jamais, eu não vou voltar para o bar, eu não vou voltar para a prostituição. Ele disse: eu vou te matar. Isso falando na boca de alguém. Você não vai conseguir, eu vou enraizar debaixo da terra, eu vou te pegar, o seu Deus vai ser um Deus de chifre. Você vai servir um Deus como na Índia, o seu Deus vai ser uma vaca. Isso, 40 minutos eu sem instrução nenhuma. Mas naquele dia eu descobri o poder que tem no nome de Jesus. E eu usei o poder que ele disse: no meu nome. Os pastores expulsarão? Não. No meu nome. Expulsaram demônios, curaram enfermos, imporam as mãos sobre os enfermos, curarão, falaram novas línguas, pisarão serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. E estes sinais seguirão aos que creem. É pela fé. Aleluia. Tudo é pela fé, não é pelo título de pastor, uma gravata, não. É pela fé. Quando a gente crê, Beatriz, que Jesus está na nossa vida, quando a gente acredita que o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e hoje Jesus se faz presente aonde é pregada a palavra, porque Ele é a própria palavra. Pregou a palavra, Jesus está no meio. Quando a gente usa isso como uma arma de ataque, de defesa, quando você estiver dirigindo na rodovia, se um soldado, né, parar lá e levantar a mão, você vai parar não por causa do braço, mas porque sabe que aquele soldado está revestido de uma autoridade do Estado, e que se você desobedecer será punida por aquilo. Quando nós levantamos a mão em nome de Jesus, o inferno tem que entender que nós estamos revestidos de uma força que vem de Deus, que nós somos representantes de Deus na terra, que nós somos embaixadores de Cristo, e o inferno ele tem que recuar, porque ele sabe que estamos através
de uma autoridade espiritual fazendo aquilo que o Senhor Jesus mandou fazer. Glória a Deus. E eu me lembro que eu venci essa fase. Só que o inimigo, ele vai trabalhando de acordo com que você vai caminhando na obra, ele vai andar do teu lado. E a natureza humana, ela tem muitos pontos fracos. A fraqueza da carne, Mateus 26, 41, Jesus disse assim: vigiai, o espírito pois está pronto, mas a carne é fraca. Jesus não disse que a carne ficou, Jesus não disse que a carne está fraca. Jesus disse que a carne é fraca. Essa é a nossa natureza. A carne, ela é fraca por natureza. E Satanás, ele vai bater nessas fraquezas. Segundo ponto fraco da natureza humana, Provérbios vai dizer que da soberba procede a ruína e da altivez de espírito produz a queda. Segundo ponto fraco da natureza humana, soberba da vida, o orgulho. Você vence aquela fase, de novo convertido, você vence os vícios, vence a prostituição, vence as fraquezas da carne e de repente Deus começa a te usar. Aí o diabo vai tentar colocar soberba no coração do homem para fazer que ele caia, porque o pior pecado não é a prostituição, não é, o pior pecado para Deus é o orgulho. Porque o primeiro pecado aconteceu no céu e o primeiro pecado foi o orgulho. Porque para Deus tratar um orgulhoso, Deus tem que quebrar ele. Deus tem que fazer como fez com Nabucodonosor, tirar ele do trono e colocar ele no pasto para comer capim junto com os bois lá, para saber que só o Senhor é Deus. O terceiro ponto fraco na natureza humana, cobiça dos olhos. Eva viu o fruto, desejou, foi lá e comeu, Então tudo começa assim, pensamento, sentimento e atitude. Tudo passa pela cabeça, a gente vê e começa a maquinar. Desceu no coração, se torna um sentimento. Aí você vai e pratica. Atitude. Pecado consumado. Então, aí para a gente entender isso, você tem que olhar para Jesus Cristo. O diabo, quando tentou Jesus, aonde foi que ele bateu? Jesus, 40 dias e 40 noites sem comer. A sua carne estava fraca. Aonde que o diabo bateu? Se tu és o Filho de Deus, manda com que essas pedras se tornem pães. Ou seja, bateu na fraqueza da carne. Mas Jesus vence por onde? Pela palavra. Satanás, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele pega Jesus agora e transporta Jesus até o pináculo do templo, E agora ele vai bater no segundo ponto fraco. Jesus agora era o centro das atenções. Qualquer pessoa que olhasse lá, Jesus era o primeiro a ser visto. Ou seja, quando você estiver em destaque, ele vai dizer: Jesus, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito que aos seus anjos ele dará ordem ao teu respeito, para que não tropece com teu pé em pedra. Ou seja, Jesus, mostra quem você é. Pula. Soberba da vida. É aquela história, você é o melhor, mostra quem você é, aqui não tem pra... E aí, quando ele consegue entrar no homem, ele derrubou o homem. E agora, ele leva Jesus num monte muito alto e tenta derrubar Jesus pelo terceiro ponto fraco. Mostra para Jesus todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: Jesus, tudo isso eu te darei. Contempla. Tudo isso eu te darei, porque a mim foi entregue, se prostrado me adorar. Mas Jesus mais uma vez disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirá. Aleluia. Bateu nos três pontos fracos da natureza humana. Jesus venceu ele através da palavra. E eu confesso que eu só consegui
por causa da palavra. Porque eu passei por muitas lutas. A irmã sabe das lutas que eu passei, das perdas que tivemos, né? Foram 3 sepultamentos numa semana de 3 crianças, a tragédia que passamos, os problemas que a gente passa, mas nós estamos de pé porque o alicerce é a palavra de Deus. A Bíblia vai dizer: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem ele é semelhante. É semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio a tempestade, correram os rios e combateram contra aquela casa, e ela não caiu, porque estava firmada sobre a rocha. Mas aquele que ouve e não pratica é semelhante ao insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Veio a tempestade, correram os rios, combateram contra aquela casa, e grande foi a sua ruína. Observa que o vento veio nas duas. O sol se levanta para o mal e o bom. A chuva vem sobre o justo e o injusto. Passar, todo mundo vai ter que passar. A única diferença é com quem você está passando. Ou você passa sozinho, ou passa com Jesus do seu lado. Porque Jesus não prometeu para nós ausência de sofrimento. Esse evangelho que muitas das vezes atrai e depois a gente acaba frustrado porque prometem, se não vai ter mais luta, se não vai ter mais problema. Isso não é o evangelho verdadeiro. Evangelho sem cruz não é evangelho. O evangelho, a salvação, ela veio pela graça. A salvação nós não pagamos nada por ela. A salvação, quem pagou por ela foi Jesus Cristo. O preço que pagamos não é para receber. O preço que pagamos é para não perder. Por isso que a Bíblia vai dizer: guarda o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Porque alguém vai querer te tomar a tua coroa. Alguém vai tentar tirar você da presença de Deus. E eu confesso que através da palavra, por isso que eu sempre priorizei a palavra. Eu teve momentos, Beatriz, que eu pensei em desanimar. Eu teve momentos que a luta foi tão grande que eu cheguei a pedir para Deus me tirar. E eu não tenho vergonha disso. Sabe por quê? Porque Elias representava os profetas de Israel. E um dia, sabe o que ele disse para Deus? Senhor, eu não sou melhor do que os meus pais. Tira a minha vida agora. A Bíblia diz que Moisés representou a lei de Deus na terra, na vida do povo de Israel. E chegou um dia e Moisés disse: Senhor, ou o Senhor me ajuda, ou o Senhor me mata. A Bíblia vai dizer que Jó disse: maldito foi o dia que eu nasci. A Bíblia vai dizer que Jeremias disse: maldito foi o dia que concebeu-me a minha mãe. Então o dia mau, ele vem para todos nós. E às vezes a gente desanima. Só que não é por isso que a gente vai parar. Porque perderemos algumas batalhas, mas certamente o general nos dará a vitória na guerra. Aleluia. E a gente teve um testemunho que eu já contei, que eu tinha separado a minha carteira de evangelista porque a luta estava muito grande. E eu, de presbítero, na verdade, eu era na época presbítero, eu disse: eu vou entregar e eu não quero mais, eu não vou pagar mais esse preço. Foi tanta coisa que eu passei que talvez a gente iria à noite se fosse contar. A gente tem que resumir. E eu separei a minha credencial de presbítero, coloquei ela separada assim na carteira e disse: no próximo culto, eu vou entregar ela para o presidente, vou sentar no banco, vou entregar o meu dízimo, vou adorar a Deus, não vou mais entrar no campo de batalha, porque eu cansei de apanhar, cansei de sofrer, cansei de perder. E eu me lembro que eu separei a credencial de presbítero, e naquele dia meu pai infartou. O meu pai infartou e aquela correria, e eu fazendo apelo dentro da ambulância do SAMU para o meu pai aceitar Jesus. E a gente foi para o hospital
Emílio Carlos, aqui de Padre Albino, foi aqui de Catanduva, e ali eu fiquei junto com meu pai de acompanhante, né? Ele é maior de 60 anos, e ali a gente ficou pregando, e numa noite, chegou na porta do quarto um rapaz da minha idade, mal vestido, cheirando mal, e ele me pediu um cigarro. Eu então carregava um Novo Testamento dos Gideões Internacionais do Brasil, que na época eu trabalhava nessa área com eles, e eu sempre levava um Novo Testamento para evangelizar. E eu pego o Novo Testamento e mostro para aquele rapaz e diz: eu não tenho um cigarro para te dar, mas eu tenho isso para te entregar. E ele, naquele momento, ele me diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu disse: você conhece a Bíblia, meu amigo? Ele falou: se eu conheço a Bíblia, eu era presbítero da igreja, mas eu entreguei. Eu podia ter aguentado, mas eu entreguei, irmão. Hoje, irmão, eu vim aqui tomar glicose. Me ajuda em oração. E naquele momento, o Espírito de Deus tratou comigo naquele quarto de hospital. Ele disse: está vendo o que eu precisei fazer para impedir você de entregar a sua credencial, de entregar o seu cargo? E aí, você quer entregar? É isso que te espera. O irmão aí confessou, ele podia ter aguentado, mas entregou. E eu, naquele momento, irmã Beatriz, eu guardei a minha credencial de volta e vim de lá de cabeça levantada e disse: eu não vou parar. E eu continuei. Teve muitas lutas? Teve. Ainda tem? Tem. Ainda vai ter? Vai, porque não é aqui o nosso descanso. É verdade. Mas tem uma coisa. Eu fui evangelista, de evangelista fui consagrado pela misericórdia de Deus a pastor. Irmãos, quando eu falo isso, nós não somos, nem eu nem a Beatriz, nós não somos melhores do que o ladrão, do que o drogado, do que a prostituta, do que o homossexual. Nós não somos melhores do que essas pessoas. Se tirar eles de lá e trazer eles para cá, eles se tornam igual a nós. Se tirar nós daqui e levar para lá, nos tornamos igual a eles. É só uma palavra chamada graça. É a graça de Jesus sobre a nossa vida. Jesus estava certo quando disse: a minha graça te basta, Paulo. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você que está aí do outro lado, nunca diga: desse caminho não sai. Não fala isso não. Mas sempre diga: Senhor, não tira a tua graça da minha vida. Porque Pedro disse 3 vezes: Senhor, jamais eu te negarei. Jesus disse: Pedro, antes que o galo cante hoje, 3 vezes você vai me negar. Então, é a graça. É o favor imerecido. Porque ele veio para os perdidos. Quando eu disse aqui, eu estava dizendo que a igreja é formada por pessoas deficientes. Eu pego isso como base na parábola que ele contou, né, do pai de família que celebrou as bodas do seu filho. E quando estava tudo pronto, ele disse: vai e chama os convidados. Aí um disse assim: eu casei e não posso ir. Ué, boa desculpa, né? Se casou, leva a esposa, né? Sim, com certeza. Haja por excusado. O outro disse: eu comprei um campo e vou ver. Boa desculpa, né? Ninguém compra campo sem ver. Haja-me por excusado. O outro disse: comprei uma junta de bois e vou experimentar. Ninguém compra junta de bois sem experimentar. Então, a pessoa, quando não quer compromisso com Deus, ela arruma desculpa para tudo. Aí Jesus diz assim, contando a parábola, que na verdade ela traz, a parábola ela traz um ensinamento espiritual ou moral para a nossa vida. Ela vem trazer uma verdade. A festa, na verdade, estava preparada, mas os convidados não eram dignos. Ide pelas ruas e baixos da cidade e traga aqui os coxos, os mancos, os cegos, os surdos, os paralíticos e força eles a entrar.
porque eu quero a minha casa cheia. Eu era um paralítico espiritual, porque eu estava caído na presença de Deus. Eu era um cego espiritual, porque eu não enxergava nada de Deus. Eu era um surdo espiritual, porque eu não ouvia a palavra de Deus. Eu era um leproso, porque eu era cheio de pecado. Mas Ele me forçou a entrar, me trouxe para casa. Então a igreja, ela é formada por pessoas assim. A Bíblia vai dizer, né, que o Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece. Ele abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o esterco ele exalta o necessitado para fazê-lo assentar entre os príncipes. Deus tira o homem do trono, irmã Beatriz, como fez com Nabucodonosor, coloca lá no meio do pasto para comer capim. E Deus tira José do fundo da cova, coloca ele num trono para governar. E sabe o que é pior? Que não tinha cargo de governador no Egito. Ele cria o cargo e coloca o servo. Esse é o Deus que nós servimos. Irmã Beatriz, não tem coisa melhor que servir a Deus. São experiências lindas, lutas, né, que enfrentamos e que vencemos. E a gente tem que ser assim. Por quê? Porque a gente só valoriza quando paga o preço. É por isso que Deus, muitas das vezes, Ele não te dá o dinheiro. Ele te dá a condição de trabalhar e muito para que você possua. Por quê? Porque só valoriza quem paga o preço. Então, há um preço a se pagar para ter a vida eterna, para ter a salvação eterna. Há um preço, e esse preço é para não perder aquilo que foi investido, né? É verdade. Às vezes essa pessoa que está aí do outro lado está dizendo, eu não sirvo para nada, eu não valo nada. Mentira. Jesus morreu por você. Sim. E não se morre por quem não vale nada. Você vale muito para Deus, Deus te ama, independente, o salmista vai dizer assim, ainda que o meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Esse é Deus, viu? Talvez você está aí do outro lado, né, distanciou um pouco. Eu desviei. Não, desviado é o diabo. Você parou, você se perdeu no caminho, né? Quem não tem jeito só para o diabo. Enquanto tem fôlego de vida, irmã Beatriz, tem esperança. E quando Jesus conta a parábola do filho pródigo, né? Como eu disse, que ele estava trazendo sempre uma verdade ou espiritual ou moral, ele estava mostrando o que acontece com a pessoa quando sai da casa de Deus, o que acontece com ela lá fora e o que acontece quando ela volta. Ou seja, aquele moço só valorizou o que ele tinha depois que perdeu. Então valorize o que você tem, para que você não venha valorizar aquilo que você tinha. Não perca para poder valorizar, não, valoriza hoje, cada dia de vida. Agradeça a Deus. O teu primeiro milagre, ele acontece quando você abre os olhos e pode contemplar a beleza e a criação de Deus, contemplar o sol, sentir a brisa da manhã, ver a família que Deus te deu, ver a oportunidade que a vida tem. É só andar com a pessoa certa, é só andar com Jesus Cristo e Ele vai dar toda a instrução. Irmã Beatriz, já está bom, né? Eu só quero agradecer a Deus e a sua vida, porque você é um milagre de Deus. Se alguém não acredita em milagre, a Beatriz é um milagre, viu? Ela é um milagre. Então, eu acredito em milagre e eu estou pertinho do aqui, tá? E eu vi ele acontecer. É verdade. Então, por isso que nós louvamos a Deus. Não tem coisa melhor do que servir Jesus. Não tem riqueza, não existe. Não adianta a pessoa ter mansão e não saber o que é ter um lar. Não adianta a pessoa ter dinheiro na conta e não ter sono nos olhos para dormir. Enquanto a Bíblia vai dizer assim, que doce é o sono do trabalhador, mas as muitas riquezas do ímpio não deixam ele dormir. Então, a bênção do Senhor é que enriquece e ela não acrescenta dores. Ela vai enriquecer em todas as áreas. Às vezes a gente pensa que o enriquecimento vem só na matéria. Não. O enriquecimento ele vem espiritual, ele vem moral, ele vem social, ele vem familiar. Ele vai te enriquecendo. Por quê? Porque a presença de Deus é a maior riqueza. É mesmo. E quando a bênção de Deus está na nossa vida,
a gente vai enriquecendo em todas as áreas, né, da nossa vida. Aí a gente vai refletir a imagem e a glória de Deus na nossa vida, porque fomos feitos imagem e semelhança de Deus. E isso é refletido quando estamos cheios deles. Aleluia. É com você, minha irmã Glória Beatriz. a Deus. Não tem nem palavras para dizer agora. Depois o pastor, ele tem a Bíblia, eu falo na cabeça. Eu até costumo dizer que parece que Deus está falando no ouvido dele e ele vai citando a palavra de Deus, né? Ele vai falando a palavra. Mas Jesus nos disse, né, que ele não veio para os sãos, mas ele veio para os doentes, né, pastor? Ele veio para os doentes. Então não se sinta indigno, né? Na verdade, nenhum de nós somos merecedores. O Senhor, ele é perfeito, magnífico, esplendoroso, mas ele é rico em misericórdia. E na sua infinita misericórdia, no seu infinito e imenso amor, ele enviou o seu único filho para nos resgatar, para nos reconciliar com Ele, para que nós hoje pudéssemos receber o direito, através de Jesus Cristo, de sermos chamados filhos de Deus. O Senhor quer um relacionamento contigo, Ele quer te restaurar, Ele quer te salvar, te transformar. Mas para isso você precisa abrir a porta, você precisa negar a si mesmo. Você precisa se entregar para Deus. Deus tem um propósito para a tua vida. E neste momento eu gostaria de pedir para o pastor que está fazendo uma oração. Amém. Vamos orar, né, pelos irmãos que estarão nos acompanhando através desse vídeo, né, do seu canal, que tem sido bênção, alcançado vidas. E que o Senhor venha nos abençoar através da sua presença e da sua palavra. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te louvar neste momento, te agradecer por tudo, pela oportunidade de mais uma vez divulgar o teu nome, divulgar a sua palavra, meu Pai, falar do teu evangelho, falar da grande obra que o Senhor tem na vida dos homens. Eu te louvo pela oportunidade e desde já eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, alcança as vidas, meu Pai, que estão, meu Deus, nos acompanhando através deste canal. Que a tua bênção alcance a família, alcance todos da casa, os filhos, os cônjuges. Pai, que alcance, meu Deus, a vida tanto sentimental como espiritual, moral, familiar, social e profissional também. Abençoa, meu Pai, as famílias que nos acompanham, abençoa a família da irmã Beatriz, abençoa nossos pastores, o nosso ministério, a nossa igreja, porque o Senhor é um Deus que tem prazer em abençoar. Então nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus, abençoa as nossas vidas. Amém. Eu quero dizer que eu louvo a Deus pela vida do pastor Luiz, por ele aceitar esse convite e principalmente por tudo que ele tem feito por mim, pela minha família. Ele foi uma pessoa que o Senhor levantou para nos ajudar. E como ele mesmo disse, ele acompanhou a transformação que o Senhor fez na minha vida e também na minha casa. Ele está conosco desde o início e eu só tenho a agradecer a Deus por este homem de Deus. Um homem que é inspiração para as nossas vidas, que nos inspira a buscar mais a Deus, a meditar mais na palavra, a querer saber mais de Deus e que não nos cansa quando nós o ouvimos. Porque Ele traz o conhecimento e a palavra do Senhor que transforma as nossas vidas, que nos enriquecem. Então que Deus possa lhe retribuir e abençoar com as mais ricas bênçãos do céu. Em nome de Jesus. Amém, irmã Beatriz. O meu maior presente é poder te ver bem, ver a mamãe bem, o papai, o seu irmão Léo bem. O maior presente que a gente tem é de saber que a palavra de Deus está dando fruto. E a maior alegria de poder ver uma família servindo ao Senhor. Então vamos profetizar nas nossas vidas, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus abençoe, Beatriz. Deus abençoe. Neste momento eu gostaria de pedir a vocês que compartilhem esse vídeo com mais pessoas, para que elas conheçam e recebam o Deus da nossa salvação e que elas busquem mais ao Senhor. Que Deus continue abençoando imensamente a sua vida. E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva e nos ajude a continuar anunciando as boas novas do reino. Deus seja contigo. Um forte abraço de sua amiga Bia, de seu pastor Luiz. Amém. E do seu Pai Celestial.